Oi, pessoal. Pessoal que está entrando na live aí. Vamos chegando, vamos chegando. Pessoal que está entrando, eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Pessoal, é a primeira vez que eu faço live no Instagram. Eu não sabia nem que botão apertar aqui para começar a live. Eu precisei pesquisar aqui onde que eu apertava para fazer uma live, eu não sabia. Minha primeira experiência com live no Instagram. Que bom, obrigada, Adriana. Adriana, Natiane, Morgana. Ai, que legal que vocês estão entrando aí. Já convidem amigas que vocês sabem que talvez não estejam trabalhando agora à tarde, né? E possam participar conosco. Eu tenho certeza, meninas, que essa live vai ser muito especial, sabe? Para chegar até nesse momentinho aqui agora, né, 15h34 da tarde, eu passei literalmente por uma sala de parto, assim. Meu Deus, quantas coisas aconteceram para que não desse certo de eu sentar e fazer essa live. Mas eu tenho certeza que tudo que vai ser dito aqui é muito especial, é muito importante, né? Quero abrir muito para vocês da minha vulnerabilidade, da minha vida. E eu tenho certeza que vai ser muito especial, que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Logo já vou chamar a nossa convidada, né, a Tia Nira, a amada Tia Nira, e ela vai estar conosco aqui. Ela é uma mulher de Deus maravilhosa e tem muito, né, para compartilhar conosco, testemunhos maravilhosos. E o nosso tema principal dessa live vai ser sobre mulheres do lar, mulheres que têm entendido nesses tempos em que nós estamos vivendo a grande missão que é você atentar para o lar. A grande missão que é você entender que você, mulher, foi chamada pelo Senhor com uma missão específica. E o lar é a principal delas, né? Independente do seu trabalho secular. Então, vamos chegando aí, vai enviando, né? Tem esse aviãozinho aí, você pode enviar para as amigas. Andréia Trentin, lá de Vacaria, nos acompanhando aqui. Que saudade, Andréia, que alegria ter você conosco. Saudade de você, de toda a tua família. A Karine Moraes, né? Nossa pastora aqui também, do Distrito 2 Cruzeiro. Seja bem-vinda, Karine. A Jamaira, querida, lá de Panambi. Um beijo aí pra vocês, pro Clério, pra Rosa, saudade dessa família amada também. Muita gente chegando aí, pessoal, vai chegando, vai dando o teu oizinho aí. Eu já vou ver como é que eu chamo a tia aqui, que eu também não sei como é que faz pra chamar, pra convidar alguém pra fazer parte da live. Não sei se a tia já entrou também. E Cassandra amada, que legal que você tá aqui também. Cassandra lá de São Paulo, São José dos Campos, amiga querida. Você também tem sido uma referência nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu vi que Tia Nira entrou agora. Oi, minha linda, já vou te chamar aqui. Deixa eu só descobrir como é que eu faço. Vamos ver aqui como é que eu faço. Pessoal, enquanto nós estamos aqui, enquanto eu tô descobrindo como que funciona esse mundo de lives aqui, que Pra quem não chegou depois, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live no Instagram. Eu não sei como é que faz, tá? Então, ao vivo. Vocês desculpem qualquer erro aqui. Paulinha, minha salvadora. Paulinha, nossa secretária da Alfatsara aqui, sempre me salva. Oi, Ine. Irmã Ivonira pode solicitar ali onde diz pedir participação. Então, quem sabe você solicita aí, tia. Que aí fica mais fácil pra mim, porque eu realmente... Gente, ai, que vergonha, eu sou meio perdida aqui. Deixa eu ver onde é que eu aperto daí. E aí onde é que eu aperto, Paulinha, pra aceitar ela? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aham. Acho que... Será que deu?
Acho que deu. Ah, que bom! Oi, tia Má. Oi, minha querida, como você está? Bem, graças a Deus. Gente, para começar, a, a Ivonira, né? Ivonira Andrade, mais conhecida como Nira, é minha tia, né? Minha tia amada, minha segunda mãe. Eu amo muito demais. Ela atualmente está residindo lá em Criciúma, Santa Catarina, né? E, ai, que coisa boa, né? Nós estarmos juntas aqui nesse tempo precioso que Deus está nos proporcionando. Como eu disse, nunca tinha feito live em Instagram. A tia já tá mais treinada que eu. Nunca tinha feito live, mas senti essa necessidade. Senti essa grande necessidade realmente de nós termos esse momento. E até saiu assim, meio sem querer, sem programar. Eu coloquei no anúncio do Stories lá. Pessoal, vamos ter uma live de mulher para mulher. E realmente, né? Azul, eu acho até que se formos fazer mais lives, vai ser de mulher para mulher o assunto aqui, porque o nome dessa live, porque são mulheres que estão nos acompanhando aqui, que estão nos ouvindo, e nós somos tão mulheres quanto vocês, tão humanas quanto vocês, passamos por tudo que vocês passam e não estamos aqui num papel de superior, né, de superioras, né, no sentido de que sabemos mais, que vamos falar sobre algo que entendemos mais, não. Inclusive, se você tiver algo para compartilhar, pode compartilhar aí nos comentários, falar o que você pensa, se você já teve uma experiência parecida. Compartilhe conosco, participe dessa live, vai enviando aí para as amigas que você sabe que precisam ouvir. Eu vou depois ter o cuidado na hora de encerrar a live de salvar, né? Que eu sei que se não salva, ela não permanece. E você depois também pode estar enviando para as amigas assistirem, né? E compartilhar com as amigas que precisam ouvir. Esse tema tão importante, né, tia, que é Mulheres do Lar, trazendo para esse contexto de que nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo, essa missão do lar ela tem sido um pouco desvalorizada, né? Muitos desvalorizam a missão do lar. Eu já passei por muitos. Deixa a tia se apresentar primeiro, né? Nós já estamos entrando num tema e ela, coitadinha, não deu nem um oi ainda, porque isso é um mal de família, gente. A gente fala pelos cotovelos. Eu digo que eu não quero falar e quando eu começo não paro mais. Então, tia, por favor, desculpa, se apresente para o pessoal, dá o teu oizinho aí para o pessoal que tá chegando. Amada Ine, amadas do Senhor que estão conosco aqui nesse momento tão ímpar, uma tarde gostosa, né? Mesmo que distantes geograficamente, mas tão próximas, né? Através do amor, do parentesco também, mas principalmente desse amor, não só de família, mas o amor espiritual que nos une, e nos une também com as amigas que estão chegando aí, né? E com certeza teremos uma tarde muito proveitosa, conversando aqui, né, das coisas de Deus. E eu sou suspeita em dizer o quanto te amo, né? Você é uma pessoa muito especial para mim. E estar aqui com você é uma honra, é um privilégio. E também compartilhar das experiências, como você disse, a gente é tão humana quanto qualquer mulher. Temos os nossos combates, os nossos confrontos, temos também as nossas fragilidades, mas temos, né, a graça de Deus que nos basta, mesmo em meio a todas essas circunstâncias. Então, um beijão no teu coração, um beijo para cada uma que está aqui conosco e as que vão chegar, as que vão assistir depois. E vamos aí no na nossa live de mulher para mulher. Não é a loja Marisa, mas é de mulher para mulher. E eu tenho certeza que vai ser muito especial, porque como eu disse no início, ali quando eu estava cumprimentando as gurias que estavam chegando, eu nunca fiz live no Instagram e já senti algumas vezes necessidade de fazer sobre alguns temas, mas nunca deu certo de fazer e eu também não me achava que não era o momento. Mas esse tema me impactou muito, porque todas as vezes que eu toco nesse tema, todas as vezes que Deus fala comigo a respeito desse tema, eu sinto essa necessidade de nós abordarmos esse assunto com as mulheres,
porque eu percebo que o inimigo ele tem tentado roubar as mulheres dessa missão primordial que é o lar, né? E nós estamos vivendo num contexto que está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil. E as mulheres, se você for pegar 10 mulheres hoje aleatórias e perguntar para elas: você prefere trabalhar fora ou você prefere cuidar da tua casa, cuidar do teu lar? Elas vão dizer: eu prefiro trabalhar fora, eu prefiro ter os meus projetos, né? Porque parece que é muito mais fácil você terceirizar o serviço do lar. Você ter uma pessoa que limpa a casa para você, você poder pagar uma pessoa que cozinha para você, né? Você chegar em casa e você ter a casa toda em ordem, toda limpinha, comida feita, né? Trabalha, terceiriza e ok. Mas nesse processo de terceirizar e você não estar dentro do lar, entra o tema que nós colocamos nessa live, que também surgiu assim por Deus, que foi que eu comentei assim, tia, eu lembrei da palavra da dracma perdida, dos tesouros que são perdidos dentro de casa. E entra muito forte isso, você ganha muito bem, você consegue terceirizar, você consegue ter esse alívio da pressão do lar, porque o lar é uma panela de pressão. Só que você acaba perdendo alguns tesouros, né? Que às vezes, com o passar do tempo, você não consegue reaver, você não consegue encontrar mais. E eu acho que agora é o momento que Deus está nos chacoalhando e dizendo: agora é o momento de você procurar o tesouro que você perdeu. Agora, olha para os cantinhos, olha para dentro do teu coração, o que que você tem perdido no caminho, né? Então, vamos entrar nesse tema, né, da dracma perdida, né? A mulher que ela está exposta ali em uma parábola, né? Deus estava falando através de parábolas, e isso está lá no livro de Lucas, capítulo 15, você pode ler. O Senhor está falando através de parábolas, ele fala para os pastores, né? De ovelhas através de parábolas, ele fala de várias formas ali para que as pessoas entendam o que ele está expressando sobre o evangelho, sobre o reino, e até que ele chega no ponto em que ele se refere às mulheres, né? Ele fala diretamente com as mulheres. E é tão lindo que ele fala com as mulheres num tempo, num contexto onde as mulheres não eram ouvidas, onde as mulheres não eram valorizadas, onde ninguém tinha tempo para falar com as mulheres. As mulheres eram serventes, eram mulheres que elas nasceram com o propósito de limpar, cozinhar, cuidar da casa e gerar filhos, e só. Elas não entravam no contexto da sociedade. E aí Jesus, tão amoroso, Jesus tão maravilhoso como ele é, ele pega essa parábola diretamente falando com as mulheres, né? Como Deus é maravilhoso, né, tia? Maravilhoso. Até porque na Bíblia a mulher simboliza a igreja, né? Então, tudo que a gente for falar sobre mulher, a gente pode trazer para uma aplicação espiritual como igreja. A igreja como também tendo essa missão de cuidar, né? Zelar, gerar, né? E a mulher tem essa missão. Eu sempre tenho dito que o maior púlpito aonde eu prego não é o da igreja, mas é o meu fogão, né? É a minha pia, é a tábua de passar roupa, é o tanque. Ali é o meu maior púlpito, né? Porque ali as pessoas que estão convivendo comigo estão vendo se de fato o que eu prego eu vivo, né? Ou se eu vivo o que eu prego, né? Porque não adianta eu querer ser fora de casa o que eu não sou dentro de casa. As coisas são tão importantes assim no reino de Deus que nós vamos ver que Deus se importa de transformar uma pessoa de dentro para fora, né? Lá no Antigo Testamento, quando eles desmontavam o tabernáculo, o desmonte do tabernáculo era de fora para dentro, mas, aliás, de dentro para fora. E o montar era de fora para dentro, né? Então, quando a gente vai para Jesus, ele vem nos desmontando de dentro para fora, né? Ele vem nos desconstruindo, porque ele quer nos fazer novas criaturas. Então, quando nós temos essa renovação, e eu tenho falado muito sobre isso nesses últimos tempos, tem muitas vezes surgido esse tema, mente renovada, mulher transformada, existe essa desconstrução de muitas coisas em nós, que nós precisamos desconstruir para construir novidade de vida com Deus.
E isso começa dentro do lar, né? Não adianta nós querermos ser mulheres maravilhas do lado de fora do lar. E dentro do lar nós sermos murmuradoras ou mulheres que não valorizam coisas tão preciosas como não somente casa, móveis, tijolo, tapete, coisas, né? Mas valorizam o ambiente. Eu acho isso assim tão lindo quando tu consegue construir um ambiente, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios 14, primeiro, que a mulher sábia edifica o lar, né? E lar está falando de ambiente. Não é papel da mulher construir a casa, mas é papel da mulher edificar o lar. A casa o homem faz, né? O homem faz casas lindas. Os construtores constroem lindos edifícios. Mas e o ambiente? Quem que vai construir esse ambiente? Inclusive, né? falam que a mulher é o termômetro do lar, né? E aí eu vi esses dias uma comparação, uma contradição, dizendo, não, a mulher não é o termômetro, porque o termômetro ele apenas mede a temperatura, né? Ele vai te dizer que temperatura está. A mulher é o termostato, porque o termostato ele consegue regular esse ambiente, né? Se tá É o equilíbrio. exatamente. Se tá muito gelada, ela vai aquecer. Se tá muito quente, ela vai esfriar e ela vai manter um equilíbrio de temperatura, né? Então, é uma chave legal pra gente dizer aqui, né? A mulher não é o termômetro do lar, como a gente costuma dizer nesse chavão, né? A mulher é o termostato, ela dá equilíbrio, ela cria um ambiente pro lar. E dentro daquilo que foi dito ali no início, que você falou da pia, do fogão, né? Uma outra frase que eu ouvi que me marcou muito, diz assim: as mulheres do lar são as mulheres do altar. Dentro do nosso lar nós temos um altar de adoração a Deus, né? Isso é uma coisa que Deus tem falado demais comigo. Depois eu vou falar testemunho pessoal, né? Mas o lar é um altar. E esse altar, ele é erigido na frente do fogão. Muitas vezes nós estamos ali fazendo uma comida física, mas ao mesmo tempo ela está sendo regada com oração, com lágrima, né? Eu muitas vezes, nos tempos de muita crise financeira, eu lembro de um testemunho muito importante que eu não tinha dinheiro para comprar outra coisa a não ser arroz e feijão, que é a comida básica do brasileiro, mas também a gente sabe que ali tem todos os nutrientes para os nossos filhos, né? Mas assim, ó, eu sabia que, como eles gostariam de comer de repente um bife ou uma batata frita, né? Eles gostavam muito de purê. E eu olhei para o fundo do pátio e vi que do lado da vizinha tinha vindo chuchu para o meu lado, né? E eu gritei para ela, vizinha, posso pegar uns chuchus? E ela disse, pode, pega quantos você quiser. Só que os chuchus que nasceram para o meu lado, eles eram enormes. Os dela eram mirrados. E os que vieram para o meu lado eram enormes. E eu colhi um chuchu que pesou mais ou menos 2 quilos. Um chuchu. E eu trouxe ele para dentro de casa, orando e dizendo, Senhor, que os meninos sintam gosto de batata, porque eles não gostam de chuchu. Mas que eles sintam gosto de batata inglesa, que eles tenham um paladar diferenciado desse chuchu, porque tu sabe que é o que eu tenho para oferecer, eu não tenho outra coisa, eu não vou fazer dívida. Eu até tinha crédito. Quantas vezes eu tive crédito e quantas vezes me endividei no mercado, que depois eu tinha que orar e pedir providência divina e eu não queria mais fazer dívida, eu não queria contar com o crédito humano e terreno, mas eu queria ter a experiência de contar com o crédito divino, né? Então eu ia para oração mesmo cozinhando, Senhor, que esse chuchu tenha sabor de batata inglesa. E eu fiz um purê de chuchu e coloquei na mesa. E os meninos diziam, mãe, que purê gostoso, mãe, que batata gostosa, da onde tu comprou essa batata, né? Então, veja, Deus agindo até mesmo nas coisas mais triviais, mais pequenas, mais comuns do lar, né? Mas é porque o altar da mulher, do lar, está construído enquanto ela cozinha, enquanto ela lava a louça, enquanto ela lava a roupa, enquanto ela faz o serviço.
Porque às vezes, pela quantia de serviço que tu tem, tu não vai conseguir tempo para ficar ali ajoelhada orando. E às vezes, por causa disso, as mulheres não constroem um altar, porque elas querem um tempo para construir o altar. Mas o altar está sendo construído mesmo enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo o teu serviço, o teu altar está de pé. Né? O teu altar está sendo erigido mesmo em meio às correrias do dia a dia dentro de casa. Conectada com Deus e falando, né, enquanto limpa. Eu sempre digo que o dia que eu faço faxina é o dia que eu mais eu sinto a presença de Deus, porque eu vou limpando, vou tirando pó e vou agradecendo. Deus, obrigado porque eu tenho isso, obrigado porque o Senhor me proporcionou aquilo, obrigado porque eu tenho uma casa, obrigado porque o Senhor me deu uma cama confortável, e ali eu vou sentindo a presença de Deus. Quantas vezes eu ia arrumar a cama dos meninos e enquanto orava por eles, arrumando a cama deles, o Senhor já me falava algo sobre eles, né? E ali, então, veja, que campo missionário tem a mulher dentro de casa, dentro do lar. Nós estamos hoje focando nessa questão do lar, talvez outro dia possamos entrar em outras, né? Porque isso aí é um assunto que abrange tanto, não vai dar para falar. É um leque tão grande, né? Trazendo para essa história da mulher que tem o seu altar dentro do lar, a mulher que trabalha fora também pode fazer do seu ambiente de trabalho. Sim. Não é? Exatamente. Não é só. Nós não estamos dizendo que mulheres que trabalham fora, né, não estamos de modo algum sendo incisivas nessa história. Você não pode trabalhar fora, você tem que ficar em casa, porque em casa você é uma mulher do altar. Não, jamais. Você também pode trabalhar fora, ser muito bem sucedida e ainda assim ter a prioridade da sua missão do lar, ser uma missionária dentro do teu lar, e ainda assim ter no teu serviço, no teu ambiente de trabalho, no teu quadrado de trabalho ali, o teu altar de adoração ao Senhor, né? Então, assim, já digo isso de início, porque às vezes pode depois alguém pensar, para elas é muito fácil, porque elas não trabalham fora, né? Eu não trabalho fora, e Deus me arrancou do trabalho secular, literalmente. Para quem não sabe, eu trabalhava fora. Um pouco antes de vir para Santa Rosa, me casar, eu tinha o meu negócio, a tia conheceu, né? Trabalhava dentro da minha casa, tinha um cantinho lá que eu fazia sobrancelhas. Foi um trabalho que Deus abriu as portas para mim, foi uma porta que Deus abriu. Deus disse: vou te abençoar, vou te prosperar. E que lindo foi, né, tia? A tua é prova, porque tu morava em Vacaria nessa época. Eu não tinha nem placa na frente da casa que eu fazia. Eu não tinha nenhuma plaquinha lá dizendo Ine Andrade, designer de sobrancelha, limpeza de pele. Eu nunca coloquei uma placa. E eu não tinha horário, menina. Eu não tinha horário. Eu atendia muitas mulheres da cidade, ao ponto de que, às vezes, quando eu tinha um pouco mais de liberdade, ou se o pai e a mãe viajavam, eu ia até quase meia-noite atendendo as mulheres. E aquele cantinho de trabalho foi um divã de Deus, que eu pude falar do amor de Deus para muitas mulheres que até hoje eu tenho contato. Né? Então eu tive essa experiência do trabalho fora, de ter o meu próprio negócio, de ser bem sucedida nos meus negócios, né? De ganhar muito bem fazendo o que eu amava fazer, até que chegou um ponto que Deus disse assim: filha, é até onde eu disser, vai. Quando eu disser chega, é chega. E por mais que você questione, por mais que você ache que não é para você, eu fiz você nascer para você ser esposa de um pastor. E não vai dar certo você trabalhar com isso que você trabalha sendo esposa de um pastor. Para o chamado que eu tenho na tua vida, não vai dar certo. Eu preciso de você sendo uma dona de casa, sendo uma esposa, sendo uma mãe. E se eu disser que não doeu ouvir isso de Jesus, ouvir isso de Deus para mim, eu vou estar mentindo, porque doeu. Essa renúncia me doeu muito, me custou. Eu chorei, eu disse: Deus, mas tu sabe que eu amo trabalhar. Tu sabes que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o meu dinheirinho, de não depender financeiramente dos outros, de ter as minhas coisas por conta do meu trabalho. E aí Deus disse: não, você vai me obedecer. E eu entrei num processo de obediência, literalmente, de renúncia. Mas que lindo foi dizer sim para o Senhor, né? Vim para Santa Rosa, teimei, tentei abrir o meu próprio negócio aqui, fazer o que eu fazia em Vacaria aqui. Deus não permitiu, as portas se fecharam. E quando eu literalmente aceitei o chamado de ser uma dona de casa, uma esposa de um pastor,
e eu abracei essa causa e essa missão, foi nesse momento que eu comecei a ter as maiores experiências com Deus. E que Deus disse, então tá, agora que você disse sim, que você aceitou, eu realmente vou me revelar a você, vou te treinar como eu quero. Você fez renúncias, foi difícil, mas vai ter momentos de recompensa, vai ter momentos de alegria. Não vai te faltar uma coisa linda que Deus disse para mim. Deus disse, não vai te faltar o que você gosta. Não vai te faltar as coisinhas que você compra com o teu dinheiro quando você trabalhava e você gostava muito. Não vai faltar para você. Porque eu, teu Deus, vou te dar, eu vou suprir o que você gosta, o que você precisa. E as irmãs são provas do quanto Deus tem suprido na minha vida, né? Então, quando Deus me chamou realmente para dentro de casa, como foi lindo ver esse altar crescendo, sabe? Como foi lindo ver o Senhor trabalhando na minha vida. E você também é prova disso, porque você viu com seus próprios olhos essa evolução da Ine, né? Da Ivoline. Com certeza. E, A Ivoline é, naquele... Eu sou outra Ivoline hoje. oh, sim, com certeza. Mas são chamados específicos, né, Ine? Assim como Deus chama mulheres para ser médicas, Exato. mulheres para serem professoras, mulheres para serem é, psicólogas e tantas áreas, né? Mas eu via também você dentro da tua casa fazendo designer de sobrancelhas, usando o teu ambiente de trabalho para evangelizar, para ganhar almas, né? Quantas você ganhou? Então, e isso que é importante. Se estamos dentro de casa ou fora de casa, se somos casadas ou somos solteiras, não importa. Nós somos mulheres de Deus. Isso é prioridade. E aí é que está o detalhe. O que eu estou priorizando, né? Eu priorizo o ambiente onde eu estou para erigir ali naquele ambiente o meu altar com Deus. Eu tenho contato com ele está comigo, ele de fato está me guiando, eu estou dependendo dele, ou eu estou dependendo de mim, daquilo que eu sei, daquilo que eu angariei de conhecimento secular, eu só dependo disso, ou eu dependo de Jesus, ou eu estou totalmente entregue à sua mão, me levando para o centro da sua vontade, porque você tocou num assunto muito importante, ser submissa à vontade de Deus, né? E ser submissa à vontade de Deus significa renunciar à minha, né? E assim como você, eu também sei que se eu quisesse estudar e ser uma advogada, que eu acho que eu seria uma ótima advogada, né? Você também poderia ser, mas Deus não deixou. Deus sempre podou as nossas asas, né? Mas hoje eu vejo assim, Deus cumprindo tantos planos, tantos projetos. Hoje eu estou alçando os voos de Deus e não os meus voos, né? Muitas vezes Deus nos deixa sem chão justamente para a gente descobrir que tem asas. Mas essas asas não são para voar os meus voos, né? Mas é para voar e alçar os voos de Deus. Ele que quer nos levar às alturas, como ele eleva a corça, que mesmo diante de todos os morros de pedra que estão na frente dela, ela alcança, ela alça, né, as alturas, porque ela está dependendo daquilo que Deus dá a ela, as condições que Deus deu a ela, tanto naturalmente quanto sobrenaturalmente. E nós também, né? Diante daquilo que Deus já escreveu lá no livro dele quando nós estávamos no ventre da mãe, né? No ventre da mãe já tinha livro de Deus escrito a nosso respeito. Então, enquanto que eu não entro dentro do script de Deus, eu acabo fazendo a minha vontade. Mas quando eu entro dentro daquilo que ele determinou para mim, eu vou fazer a vontade dele. E a vontade dele como que é? Né? É boa, agradável e perfeita. Né? E muitas vezes eu preciso passar pelo processo de renovação da minha mente para que eu não queira o que eu penso que é o ideal, o sonho de consumo, é o sonho da profissão, mas é o meu sonho. Será que Deus está nele? Né? E como é Mas quando Deus. Exatamente. Mas quando a gente vai para o sonho de Deus, quando a gente entra dentro do projeto dele, quer seja dentro de casa, quer seja numa sala de aula, quer seja dentro de um consultório, dentro de um hospital,
seja a área que for, nós vamos ali naquele lugar criar um ambiente, né? Um ambiente onde Deus faz parte dele, Deus é prioridade ali, né? Deus vai ser louvado, exaltado, adorado, aonde eu estiver, porque ali está o altar, ali está a minha devoção, a minha dedicação. Eu vou me dedicar não só às grandes conquistas, mas até aquelas bem pequenas que não são aparentes, mas que são importantes, né? Porque tem muita coisa que tem preço, mas nem todas têm valor, né? Como uma mulher mesmo, uma mulher dentro de casa, ela sabe que a casa dela tem um preço, mas o que de fato tem valor é o lar, é o ambiente que ela está construindo, né? Edificando. A mulher sabe que um carro tem preço, mas o que de fato tem valor é um passeio que eu posso fazer com aquele carro, é ir à casa do Senhor para adorá-lo, né? A mulher sabe que um salário tem preço, mas é só um bom empregado que tem valor. Então, o que vai dar fruto lá no meu trabalho? É eu ser o melhor empregado como cristã, como cristão. Eu dou exemplo, eu chego no horário, eu sou cumpridor dos meus deveres, eu tenho um bom trato com as pessoas, eu tenho uma postura, porque é isso que tem valor, né? Uma pessoa, muitas vezes, pode se vender, né? Uma pessoa pode colocar preço nela, mas, na verdade, um amigo é que tem valor, um irmão é que tem valor, né? Uma consulta pode ter preço, mas o que tem valor, de fato, é a vida, né? Porque, às vezes, eu posso pagar o maior e o melhor plano de saúde, mas se eu não tenho saúde, não tenho vida, não vai adiantar muita coisa, né? Um monólogo tem preço, mas um diálogo tem valor, né? Então, tem muitas coisas que nós temos que pesar na balança, chamado Bíblia Sagrada, né? O que a Bíblia me diz? Eu estou lidando com algo que só tem preço ou eu estou lidando com algo que tem valor, né? Eu acredito que dentro do lar ou em qualquer ambiente, já que estamos aqui abrindo, né, o leque, né, para que não haja nenhum mal entendido, mas nós estamos falando que em qualquer ambiente nós vamos lidar com coisas que têm preço, né, que nós temos que ter um cuidado, mas nós vamos lidar com coisas que têm valor. E essas coisas que têm valor são prioridade, são as essenciais. São as que, de fato, pode falar. Esses dias até alguém me perguntou como que concilia, como uma mulher concilia, já que ela precisa trabalhar fora? Como que ela concilia, então, o emprego, o cargo da igreja, né? O ministério da igreja, os filhos? E aí, na hora, eu disse, Senhor, como que eu vou responder? Porque eu não sei como é que eu concilio. Eu tenho tudo isso, como que eu concilio? E aí o Espírito Santo falou tão vivo no meu coração, dando prioridade para aquilo que mais tem escala. Aí nós prioridade. vamos seguir uma escala, né? Uma escala de prioridades. O que vem primeiro? Né? Muitas vezes eu tive que fazer essa pergunta. Né? Muitas vezes inverte os papéis, né? Com certeza. Muitas vezes a gente erra, inverte papéis, né? Inclusive, depois que a gente é mãe, a gente tem muito uma tendência de inverter muito o papel, colocar o filho em primeiro lugar. E é claro que o filho tem muita prioridade, mas tem momentos que ele não vai ter, né? Tem momentos que o filho não vai ter prioridade, a prioridade vai ser do marido. E a mulher precisa saber isso. Às vezes nem o marido vai ter prioridade, a prioridade vai ser a igreja, porque nós temos que estar lá, né? Então, mas nós temos que saber conciliar. Aí entra o termostato, né? Aí nós temos que entrar dentro do equilíbrio, né? Não sair, não se ausentar sem antes estar com tudo preparado para essa minha ausência. Né? Eu até posso ir, eu até posso priorizar outras coisas, mas antes de ir e antes de priorizar outras coisas, o que aqui dentro de casa vai ficar? Como que vai ficar? Né? Então, é aquilo que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, um dos versículos da mulher virtuosa. Ela não come o pão da preguiça. Né? Ela não come, ela é diligente, ela é cuidadosa, ela é caprichosa, ela é trabalhadeira, ela levanta cedo, ela dorme tarde, né? Muitas vezes vai acontecer isso. Nós vamos ter dias
que podemos dormir até mais tarde, mas tem coisas que tem uma demanda tão grande que não adianta, tu não vai se permitir ficar na cama, nem a tua cabeça consegue deixar você dormir, porque a tua mente está girando com tanta coisa para fazer, né? E vai ter o tempo de descanso. Árduo. É um trabalho árduo. Muito tempo, há 15 anos da minha vida, eu tinha 2 idosos para cuidar, 2 adolescentes para cuidar, 4 corais para reger, mais a assistência social da igreja, mais o culto no presídio, mais os asilos, mais o círculo de oração, o marido, e ainda porque tinha pouca coisa, resolvi me candidatar ao conselho tutelar. Achou pouco? Ai, meu. Né? Então, tem momentos, tem dias na vida que se tu não entrar dentro da escala de prioridades, você vai se perder. Né? E não pode sentir culpa, né, por aquilo que você teve que deixar. E às vezes a mulher tem essa tendência também, né, de se culpar. Ah, eu deixei lá. E daí tá aqui, mas tá com a cabeça lá. E entra mesmo. Ah, eu tive que deixar. Não, você priorizou algo, né? Você não teve. Exatamente. Isso não. comigo, porque eu priorizava muito a igreja, né? Eu acho que tu já viveu essa fase também. Sim. Muito isso, assim, tipo, quantas vezes, talvez as mulheres que estão me assistindo aqui de Santa Rosa vão identificar isso. Quantas vezes em chás de mulheres aqui, eu chegava acabada em casa. E eu dava a minha pior versão dentro de casa. Eu apresentava ao meu esposo e ao meu filhinho a minha pior versão, a versão cansada, esgotada, estressada, irada. Exatamente. Vocês que são mães aí, vai levantando a mãozinha quem é mãe aí no grupo. Gente, eu era muito zen antes de ser mãe. Eu era uma pessoa zen. Eu era uma pessoa assim de bem com a vida, tava tudo bem, tudo bom. Fazia tudo para todos, fazia tudo na minha casa e eu tava, meu Deus, era uma paz, era paz e amor. Depois que eu virei mãe, tia, eu não sei se são hormônios ou demônios, ou eu não sei o que é. Não, demônios não é, mas a gente sabe que os hormônios não se convertem, né? Mas brincando, né, pessoal? Vocês sabem que é brincadeira, descontraindo. Mas aflorou um lado do meu sistema nervoso que eu nem sabia que existia. Eu passei a ficar muito mais nervosa, muito mais impaciente, né? E a Débora agora escreveu ali, eu também já fui zen. A Débora, para quem não conhece, que tá vendo ali o comentário dela, ela tem uma filhinha pequena e agora ela ganhou gêmeas. Então ela tem 3 pequenininhas em casa. Pra dar fácil. Você tem horas que você acha que você vai pirar dentro de casa com os pequenos. E aí Deus tem que trazer essa sanidade, né, para nossa mente, para a gente pensar, meu Deus, eu preciso ser um exemplo dentro do meu lar. Vamos equilibrar as coisas. Qual está sendo minha prioridade? E aí eu comecei a perceber que realmente eu estava priorizando muito mais o que eu estava fazendo na igreja do que estar aqui, né? Sendo uma boa esposa, sendo uma boa mãe, tentando pelo menos, porque nós não vamos ser as melhores mães e as melhores esposas do mundo. Mas a gente sempre vai falhar. Né? A gente sempre vai falhar, né? Nós somos humanos, né? O dia que nós atingir a perfeição, a gente nem vai ficar mais aqui, vai subir para o céu. Mas a gente se culpa muito às vezes, né? Por não fazer tudo, a gente quer ser perfeccionista em tudo. Mas não. E eu vejo assim, ó, que quantas vezes eu até podia deixar a loucinha na pia, mas eu não podia deixar de dar um beijo no meu filho, de dar um abraço, ou não podia deixar de dar uma atenção para o marido, porque às vezes a gente priorizou a louça e perdeu. Gente, passa tão rápido. Hoje eu não tenho nenhum filho comigo, né? E às vezes eu fico pensando, poxa, eu poderia ter deixado mais tempo a louça na pia e ter ficado um pouquinho mais com eles, né? Mas não, o tempo não volta, né? Não volta. Então, os arrependimentos vão vir também, né? Mas a gente tem que, acima de tudo, entender que a gente fez o melhor que pôde naquele momento, porque era dentro daquilo que eu sabia, daquilo que era o meu padrão, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode se moldar ao padrão do mundo,
mas ao padrão da palavra de Deus, né? Que é por uma experiência espiritual com o Espírito Santo que nós vamos tendo uma mente renovada e vamos aprendendo quantas coisas que o meu mentor sempre foi o Espírito Santo. Nós não tínhamos o acesso que hoje existe, meu Deus, hoje erra quem quer, porque na verdade tem tantas formas de a gente ler, se esclarecer, criar parâmetros, pedir um conselho, ver como que alguém age em determinadas situações, se deu certo, se não deu certo. Nós temos essa gama de conhecimento na nossa mão, né? Mas naquele tempo, não. Naquele tempo a gente não tinha muito, e tinha muito a religiosidade, né? A religiosidade. Meu Deus, se não fizer para Deus, vai morrer, né? Tinha ainda assim aquela coisa de ver Deus como um juiz pronto para sentenciar quem não fizesse aquilo que estava no script humano, né? Mas a gente foi se virando como dava. E Deus foi dando graça, né? Porque a gente, graças a Deus, está aqui, não foi consumido por causa da misericórdia dele, que foi renovada cada manhã da nossa existência e tem sido renovada. Então, são coisas que a gente só contava mesmo com a graça de Deus. Mas hoje tem muito material, hoje tem muita conversa, hoje tem muito esclarecimento, hoje tem muita ferramenta, tem, tem muita coisa para a mulher se apegar, né? Se capacitar para procurar fazer coisas com equilíbrio e não se perder pelo caminho, o caminho das emoções, que muitas vezes é onde mais a gente se perde, né? Emocionalmente conturbada e não consegue muitas vezes controlar essas emoções com equilíbrio, né? Às vezes a gente pensa que é demônio, não é? São as nossas emoções, né? Nós temos hormônios, e os hormônios, eles borbulham, né? Entram em ebulição. E a gente precisa entender isso. Tem que ver quando é algo fisiológico, procurar um médico, não ter preconceito com medicação, né? Ir num psicólogo não faz nenhum mal, não é pecado, né? Buscar essas ferramentas que estão a nosso dispor. Deus nos deixou os médicos. É tão verdade que ele tinha um médico entre os discípulos. Lucas estava lá para olhar o corpo de Jesus, para dar a ele o suporte que ele precisava enquanto ser humano, porque Jesus nunca tinha morado num corpo humano. Era a primeira vez dele. Ele também estava meio perdidão, eu penso assim, né? E ele precisava entender como funciona o corpo humano. E estava lá o médico Lucas, né? Então, a gente precisa ser humilde para reconhecer que nós não somos super poderosas e que não vamos atingir a perfeição humanamente falando. Mas nós temos essas ferramentas que Deus nos dá para nós ser cada vez melhores, isso sim, para saber fazer boas escolhas, para saber priorizar, para entrar dentro dessa escala de valores, né? Para atender tudo e quando atender com excelência, né? Sabendo também, quando eu estou na igreja, eu faço muito isso. Se eu estou na igreja, eu sou a irmã Ivonira. Se eu estou em casa, eu sou a dona Ivonira. Né? Se eu estou com meu marido, eu sou a esposa. Mas se eu estou com os meus filhos, eu sou a mãe. Se eu estou com as minhas noras, eu sou a sogra. Então, cumprir cada papel no momento que está ali, naquele ambiente, aquele papel, não misturar os papéis também é muito importante, né? Não querer ser a avó do meu filho e a mãe da minha neta. Não, eu tenho que saber cumprir esses papéis, né? E esses papéis são muito importantes no momento que eu estou vivenciando aquela situação, para que eu não deixe as minhas emoções me traírem, me podarem, me deixarem, às vezes, até numa situação complicada. Mas quando eu consigo ver todos esses prismas, todos esses âmbitos do meu viver, do meu ser, e ser específica em cada ambiente, eu vou tendo condições de ter um equilíbrio e controlar bem cada situação. Verdade. E sabe que
dentro desse assunto, né, da dracma perdida, eu estava pensando, ela perdeu um tesouro, né? E às vezes a gente perde muitos tesouros. Mas qual o maior tesouro que tem sido que o inimigo está tentando fazer com que se perca, né? E aí, analisando, na verdade, o maior tesouro que o inimigo está fazendo, está tentando fazer com que se perca, é a própria mulher, né? Aí entra essa questão de que o inimigo, nós temos um inimigo, como vocês bem sabem, que está ao nosso derredor, toda hora tentando achar um ponto, uma brecha que ele possa entrar e nos destruir. Porque destruindo nós como mulheres, como guardiãs do lar, né? Eu acho tão lindo esse termo, como tem acontecido conferências com esse tema, mulheres sendo guardiãs do lar. Se o inimigo conseguir destruir isso, e ele vai tentar de todas as formas, como é que ele vai tentar? Ele vai tentar te colocando num quadro depressivo, ele vai tentar te colocando culpa nos teus pensamentos, né? Te fazendo se sentir uma mulher culpada. Eu não dou conta da casa, eu não sei ser uma boa dona de casa. Eu não nasci para isso. Quantas mulheres eu já ouvi falar, eu não nasci para mãe, eu não nasci para ser esposa, eu não sei por que Deus permitiu eu viver nesse contexto, eu não nasci para isso, eu nasci para outra coisa, né? Às vezes, até quando você está nesse estado de estafa, de canseira, da própria rotina do lar, que não é fácil, você às vezes se pergunta, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô cansada, eu tô esgotada. Eu já passei por isso. Eu acredito que muitas estão se identificando. Principalmente quando você ainda tem filhos pequenos, que você tem que dar conta do filho, né, da casa, do serviço da casa. Quem ainda tem trabalhos na igreja, o trabalho da igreja. Quem ainda tem emprego fora, o emprego fora. Tem uma hora que a mulher, ela tá numa estafa mental e física que você pensa, meu Deus, eu não nasci para isso. Né? Eu prefiro fazer qualquer coisa na vida do que estar dentro de uma casa limpando, cozinhando e atendendo pessoas. Sendo que você foi chamada para ser guardiã do teu lar, porque nós estamos vivendo em um mundo de ataques do inimigo. E hoje ainda eu ouvi uma pessoa dizer assim, o inimigo ele não está mais de sapatinho de algodão como antigamente. Ele está atuando descaradamente. Ele não poupa mais palavras, ele não fica mais mascarando as coisas, está exposto, está aberto para quem quiser ver e ouvir, né? E aí eu tenho um pequeno dentro de casa de 4 anos e eu me vejo, tenho me visto muito, acredito que muitas vão se identificar. Eu tenho me visto muito nessa situação assim de às vezes estar num extremo de canseira e ao mesmo tempo com a culpa de que eu tenho que me posicionar para fazer melhor, porque eu tenho esse serzinho nas minhas mãos que eu preciso preparar para o futuro, eu preciso preparar para as promessas de Deus que tem na vida dele e ao mesmo tempo sendo bombardeados no mundo pelo mundo externo, né? Esses dias ele começou a falar umas palavrinhas que eu não gostar muito, eu achei muito estranho aquele palavreado dele. Eu perguntei, filho, com quem que te ensinou isso? Daí ele falou o nome de um amiguinho que tinha ensinado, né? Aí eu fiquei até pensando, poxa, né? O que eu vou fazer? Não tem como você tirar do ambiente que o amiguinho está. Porque precisa estar naquele ambiente também. O que eu faço, Jesus? E aí tu já fica pensando em mil coisas que você poderia fazer, né? E hoje eu fiquei sabendo que esse amiguinho que gera esses ensinamentos contrários para ele e já está entrando, vai começar essa semana a tomar remédios controlados. Uma criança de 4 anos tomando remédios controlados. Então, assim, ser mãe, ser dona de casa, ser uma guardiã do lar, por isso que eu estou enfatizando toda essa missão do lar, que você pode ter o teu serviço fora, você pode ser uma grande empresária, mas nós estamos vivendo um momento da igreja na Terra em que nós precisamos priorizar essa missão do lar. E não é fácil. É uma luta constante para mim. Eu estou seguida constantemente me analisando. Meu Deus, me ajuda. Eu sei que eu não estou fazendo certo, eu preciso melhorar, sabe? Aí é que tá, Ine, questão de posicionamento, né? A mulher da dracma perdida, ela se deu conta muito rápido que ela estava perdendo alguma coisa, né? Sinal de que ela tinha contato, né, com aquilo que era valor, aquilo que tinha valor.
né? Porque se ela não tivesse um contato diário com aquilo que tem de fato valor, ela não teria se dado conta que ela estava perdendo, né? Então ela teve uma percepção da perda, né? E é isso que muitas mulheres estão perdendo, percepção da perda, né? Estão perdendo, mas não estão se dando conta. E estão trabalhando por aquilo que tem preço e não estão trabalhando por aquilo que tem valor. E tudo na nossa vida é feito por ciclos, por tempos. Eclesiastes 3 vai dizer tem tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para aquele outro, né? Então, tem o tempo para ganhar dinheiro, mas tem o tempo que, de repente, você vai ter que abrir mão desse dinheirinho, desse salário, dessa empresa, para se dedicar ao teu filho. Porque o filho vai crescer e daí ele já vai estar todo pronto para enfrentar o mundo lá fora e você volta a ganhar o teu dinheiro. Então, aí é que está a questão das prioridades, né? O que de fato tem valor para mim? Aquilo que é temporário ou aquilo que é eterno? O que está, assim, de fato, precisando da minha atenção? Aquilo que é vaidade do momento ou aquilo que tem um valor para toda a vida? Né? Agora, nesse momento, é minha vaidade cumprir minha carreira, fazer minha faculdade, ter essa meta humana como prioridade. Mas e o meu filho? E o amanhã dele? Né? Eu lembro de Ana. Ana, enquanto ela estava amamentando Samuel, ela não ia ao templo. Ela ficava em casa. O Eucana ia sozinho, né? Ou ia com a Penina e os filhos dela. Mas naquele momento, Ana disse, não, eu não vou ir. Eucana disse, é tempo de nós ir para o templo. Ela disse, não, não vou ir. Eu vou ficar amamentando o Samuel, porque ela sabia que daqui a pouco ela já tinha que deixar o Samuel no templo. E ela não podia levar um Samuel para o templo despreparado. Ela não podia levar o Samuel para o templo sem ter experiências do lar. Porque ele um dia seria juiz, sacerdote e profeta. E ele tinha que trazer de lá, do lar, né? Essa raiz, essa estrutura. Era lá. Então ela estava... E a Bíblia vai dizer que ela só foi para o templo depois que ela desmamou Samuel, né? E ela foi, daí o dia que ela foi, com Samuel pronto para ficar. É verdade. Olha o desprendimento dessa mulher, mas ela aproveitou. Ela ficou em casa, ela foi do lar. Ela ficou ali, gerando em Samuel uma fé que durou por toda a vida. Um amor... Exatamente, né? O amor por Deus e pelas coisas de Deus e pelo povo de Deus que durou por toda a vida, porque Samuel nunca saiu daquilo que Deus tinha propositado para a vida dele. Ele não se desviou nunca. Né? Ele foi até o fim sendo juiz, profeta e sacerdote em Israel. Mas a raiz, né? Então, por que olha o que tu disse aí. As mulheres são guardiãs do lar. O que é ser guardiã? Não é ser faxineira. Tem mulher que não é guardiã, ela é faxineira do lar. Ela só quer faxina. E daí, em meio às faxinas, ela acaba esquecendo de guardar aquilo que precisa ser guardado. Ela guarda o que é humano e terreno. Mas e a coisa espiritual? Né? Guardar um tempo para estar com o filho, para beijar o filho, para abraçar o filho, para dizer que ama, para brincar, para se enrolar no chão. Né? Então, são coisas que às vezes a gente só vai se dar conta depois que o tempo passou, que na verdade o que a gente deixou de cumprir foi o papel necessário para aquele tempo. Porque para cada tempo tem um propósito. E qual é o propósito enquanto que a criança é pequena? É moldar nele, né? Tudo que precisa ser moldado, porque ele tem um futuro. E esse futuro ele vai estar longe de mim. E daí como é que fica o meu coração quando esse filho voa? E muito
interessante que hoje ainda eu vi um termo assim, mas o meu filho nasceu num berço cristão. Daí a pessoa dizia assim, sorte do berço que era cristão, porque isso não garante que o filho vai ser. A gente que eu diga. E aí a gente acha, A gente que eu diga. principalmente nós que sempre estamos na igreja, né? Eu sou esposa de um pastor. Você trabalhou muito tempo à frente, né, de trabalhos, sendo líder de trabalhos na igreja, de departamentos. E tu vai e leva o filho. Tu arrasta o filho junto para a igreja, né? Fica embaixo dos bancos, correndo pela igreja, né? Hoje a gente acaba às vezes dando a tela. É uma coisa que eu tenho me policiado muito também na questão da tela, porque às vezes tu tem que exercer. Por exemplo, hoje eu tenho que pregar na igreja. E a criança tá incendiando a igreja. O que você faz? Meu Deus, eu dou a tela para a criança, porque da criança se interte com a tela e eu posso pregar. Mas aí a questão dos valores. Eu tô ensinando valores e estou perdendo o meu tesouro que tá ali na tela, né? Como Deus tem falado comigo sobre isso, e aí vocês que estão nos vendo aqui, já exponham uma vulnerabilidade minha, que dentro da minha personalidade, eu nunca deixei um Bertinho sem tela. Desde bebezinho. Eu achava prático botar ele na tela e deixar na tela, eu poder fazer as minhas coisas, eu poder ir fazer um ensaio na igreja, eu poder fazer um chá para mulheres com ele no Bebê Conforto intertido na tela. E agora, com 4 anos de idade, eu tenho me esforçado de forma assim que vocês não têm ideia para tentar tirar a tela. Porque eu estou vendo que a tela está trazendo prejuízos, né? Porque a conta chega. Um dia a conta chega. É a mesma coisa da cartão de crédito, né? Que você vai lá, você tem crédito, vai passando cartão, vai passando cartão. Um dia vai chegar a fatura para você, e aí com o que você paga, né? E assim, Ana, uma coisa que Deus tem me conscientizado muito, tipo, você está plantando em um terreno, e essa colheita vai chegar um dia. Porque tudo que você planta, você vai colher. É um campo. Inclusive palavras. Exatamente. Inclusive palavras. Palavras são sementes. E a gente não lembra disso. É bem isso. E aí não adianta você arrastar para a igreja e levar para os cultos, todos os cultos, ele estar lá com você, e você não ter esse papel de incutir na mente dele quem é verdadeiramente Jesus e ser um exemplo para ele, porque vai chegar um momento, e você já teve essa experiência, que ele já vai estar grandinho, já vai ter as suas próprias decisões, e se ele não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus, o berço cristão não vai salvar ele, né? Claro que não. Às vezes pode até afastar, porque aquele berço cristão está carregado de religiosidade, mas não de experiência com Deus, né? Então, eu vejo isso, me lembro da mãe. A mãe, ela era extremamente zelosa pela nossa salvação. A gente queria uma boneca, ela dava uma Bíblia. Não, filhinha, a boneca não vai te salvar. O que vai te salvar é a Bíblia. Então, tinha a Bíblia em quadrinhos, tinha a Bíblia azul, tinha a Bíblia cor-de-rosa, tinha a Bíblia no disco, nos antigos long plays, né? Tinha a Bíblia contada por ela e pelo pai noite e dia nos nossos ouvidos, né? E aprendendo a memorizar versículos. A nossa brincadeira de noite com eles era sentar ao redor da mesa, ou sentar onde tivesse um lugar para sentar, lá fora, quando era muito calor, e fazer pergunta bíblica. Quem é que sabia mais recitar a Bíblia? Quem é que sabia mais as histórias da Bíblia? Né? Era só Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Que às vezes a gente pensava é fanatismo. Mas hoje eu vejo que era um extremo zelo pela minha alma. Porque se eu não estou desviada e não estou fora dos caminhos do Senhor, é porque eu tive uma base. Porque vontade de sair, ninguém pode negar que não teve na vida uma vontade, principalmente na época de adolescência, juventude, épocas de crises. Eu que tinha milhões de traumas dentro da minha alma, né? Às vezes eu pensava, ela, o ímpio parece tão feliz e eu aqui cheia de problema. Eu estava que nem Asaf, olhando para a vida do ímpio, e o ímpio, e até que um dia eu me dei conta que o céu do ímpio é aqui. Aqui é meu inferno, mas tem um céu me esperando. E o céu do ímpio é aqui, tem um inferno esperando ele. E só que às vezes a gente fica tão distraída, vamos dizer assim, com tantas coisas
coisas que tão de perto nos rodeiam que não nos damos conta disso que é essencial, disso que de fato tem valor, né? Porque se você brincar bastante com o teu filho em casa e você levá-lo ele para a igreja e dizer que lá na igreja tem que ficar quietinho, ele vai saber que naquele período de quietinho lá, ele só está aguardando o tempo para voltar para casa, vai ter brincadeira. O problema é que a gente não faz isso, a gente envolve a igreja como se a igreja fosse a brincadeira. Aí eles vão correr lá dentro do templo, eles vão brincar. Às vezes a gente até leva brinquedo, leva comida, e o templo se torna um lugar de piquenique, um parque de diversões, e não tem reverência com a casa de Deus. Por quê? Porque justamente está faltando no outro lugar. É bem né? Houve brechas, né? Houve falta de vigilância. Né? Não foi o caso da mulher da dracma perdida. Ela tinha uma percepção ativa. Ela estava atenta, que ela se deu conta que perdeu uma moeda. Ela tinha 9, ela podia dizer, é só uma. Não, mas ela varreu, ela ergueu as mobílias, ela tirou tudo do lugar, ela fez uma faxina até que achou aquela moeda. Né? Uhum. Aquilo era muito mais que ter um preço. Para ela tinha valor. Quem sabe tinha um valor de estimação, quem sabe era um valor sentimental, quem sabe era um valor familiar, quem sabe era um valor espiritual, não sabemos. É. Tem um estudo bíblico que diz que as dracmas faziam parte de um draconário, uma corrente cheia de moedas que ela colocava na fronte, em cima do véu, para dizer que ela tinha uma aliança, ela tinha um compromisso, ela tinha uma missão, né? E ela não podia deixar que nenhuma faltasse, porque senão a aliança dela estava comprometida, a missão dela estava comprometida, né? Então, ela tinha que estar com aquele draconário completinho, polido, limpo, bonito, brilhoso, porque todos que vissem iam ver que ela era diligente, ela era caprichosa, ela tinha uma boa percepção, nada ficava em falta. Mas tudo isso, minha amada Ine, a gente consegue com o Espírito Santo junto, nós não temos condições em nós mesmas. Mas a gente não traz o Espírito Santo para o nosso contexto familiar muitas vezes, né? Um dia eu fui tomar um café com uma amiga e ela me convidou para a casa dela. E eu cheguei lá na casa dela, era só eu e ela para tomar café. Mas ela colocou uma terceira xícara na mesa. E eu perguntei para ela, por que essa xícara? Ela disse, esta xícara é para o Espírito Santo. E todas as vezes ela podia estar sozinha, mas ela colocava um prato para ela, um prato para o Espírito Santo. Então, um convite que ela fazia isso de forma literal, para que o Espírito Santo fosse, de fato, o habitante daquela casa, o hóspede permanente daquele lar. Quando ela casou, no dia do casamento, na festa, ela montou uma mesa com 3 pratos, e era a mesa para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Um garçom, que não era crente, estava, aliás, desviado da igreja, quando passou por aquela mesa, sentiu uma emoção tão grande, foi perguntar para ela, para quem é? Para quem está reservada aquela mesa? Ela disse, aquela mesa é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o convidado, eles são o convidado do meu casamento, da minha família. E aquele rapaz voltou para Jesus. Então, essas coisas, às vezes a gente pensa, meu Deus, que gente tão quadrada, mas isso não tem nada a ver. E até se falarem que nós somos quadrados, que bom, porque a Nova Jerusalém é bem quadradinha e para caber lá tem que ser quadrado também. Verdade. Né? E é tão incrível que essa mulher, ela achou a dracma, né? E daí fala em seguida ali, ela chama as amigas e as vizinhas, né? E ela diz, ela compartilha. Ela compartilha da alegria dela, né? Hoje eu posso compartilhar de alegrias quando eu vejo, por exemplo, o Caleb que voltou para Jesus, né? Então eu posso compartilhar dessa alegria com alguém, mas quanto tempo eu precisei buscar o que eu tinha perdido, né? Aí essa busca não foi fácil. Foi na oração, foi no jejum, foi no choro, foi no arrependimento, foi na confissão, porque muitas vezes eu tinha que confessar quantas vezes eu falhei, quantas vezes eu troquei as prioridades, né? Quantas vezes eu deixei brechas,
porque como guardiã eu tenho que estar atenta se todas as janelas estão fechadas, se todas as portas estão fechadas, se todas os lugares aonde que é possível o ladrão entrar está bem fechado, está bem guardado, está bem vigiado, né? Eu não posso dar ocasião para o ladrão, porque às vezes o ladrão não está nem pensando em roubar, mas ele vê uma janela aberta, ele entra. Aí. Uhum. Inclusive, eu vi uma frase também que me chamou a atenção hoje, que diz assim: o barco não afunda por causa da água que está do lado de fora. O barco afunda por causa da água que entra para dentro do barco, né? O barco não vai afundar se a água ficar do lado de fora, mas se aquela água do lado de fora entrar para dentro do barco, o barco afunda, não tem o que fazer. Então, e como isso é uma realidade, né? Nós, como guardiãs do lar, blindando a nossa casa, blindando o nosso lar, blindando o nosso esposo, nossos filhos, a gente tem que literalmente fazer essa blindagem do mundo exterior, né? O que está entrando dentro da minha casa? Seja através das telas, seja através de pessoas que você permite entrar dentro da tua casa, através até mesmo das tuas palavras, né? O que está entrando dentro do teu lar? Porque tem uma grande diferença de uma casa para um lar, né? O lar, ele precisa de cuidado. Ele precisa... Eu nunca me esqueço de uma vez que eu tive um sonho. Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu tive um sonho que eu morava em uma casa de vidro. Era uma casa linda, de 2 pisos. Era uma mansão muito grande. E ela era toda de vidro, literalmente. Não existiam paredes de concreto. Ela era toda de vidro. E aí, quando eu estava descendo a escadaria da casa para ir para o primeiro piso, eu vi que chegou uma quadrilha armada, muito armada. E aquela quadrilha chegou e se posicionou. E todos se posicionaram com armas pesadas, apontando para mim dentro daquela casa. E eu sabia que o alvo era eu e que eles queriam me matar. E pensei por um momento, meu Deus, esta casa é toda de vidro. Na primeira bala que atingir, essa casa inteira desmorona e eu vou morrer, eles vão conseguir me matar. E no momento que eles foram para disparar aquelas armas pesadas, foi como se Deus me fizesse enxergar em câmera lenta. E eu enxergava em câmera lenta aquelas balas saindo de dentro das armas e vindo na minha direção. E quando elas bateram no vidro da casa, elas bateram e caíram. Porque todos os vidros da casa eram blindados a provas de balas. E aí eu acordei daquele sonho e Deus deixou tão vivo assim, filha, é a blindagem que você tem pedido para mim. É essa blindagem que você tem pedido sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pode vir a força armada que for, pode vir o que o inferno quiser projetar contra você. Se você tiver essa blindagem, não te atinge, não consegue atingir você. Então, a importância de nós como guardiãs do lar, mulheres que têm essa missão do lar, de blindar a sua casa, né? A importância de você pedir, Senhor, blinda o meu lar. Senhor, me ajuda a blindar o meu lar, que eu tenha esse discernimento de saber o que pode entrar dentro da minha casa e o que não pode. O que o meu filho pode assistir, o que não pode. O que eu coloco, o que eu coloco diante dos meus olhos dentro de casa. Para quem que eu estou emprestando os meus ouvidos? Né? Até numa ligação, nesse mundo tecnológico que a gente vive, né? Às vezes está dentro de casa, mas não está. Porque você está resolvendo no telefone um monte de coisa fora. Você está atendendo pessoas, você está resolvendo o problema das pessoas. E querendo ou não, você acaba trazendo esses problemas para dentro da sua casa. Então, assim, essa blindagem, né? Como é importante isso. Maravilhosa, maravilhosa essa tua colocação. E a nossa casa é de vidro mesmo, né? Nós temos uma transparência. O inimigo muitas vezes nos conhece até mesmo por um suspiro que a gente vai dar. Ele já sabe, ela tá meio agitada hoje, então é o dia que eu posso chegar, né? Então, a gente tem que saber que a gente é transparente. Porém, você falando aí, eu lembrei do Salmo 91, aquele que habita, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode ser transparente, não precisa se preocupar com as suas emoções. Tem gente que fica com medo, então eu não posso suspirar, não posso gemer. Não. Pode ser transparente. Só você não pode estar ausente do esconderijo do Altíssimo, né? Tem que estar debaixo desse esconderijo, dentro desse esconderijo. Não só de vez em quando, mas habitando, morando, né? Nesse esconderijo. Aí o Salmo vai dizer que pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei o castigo dos ímpios.
porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito, para que eu não tropece em nenhuma pedra, né? Então, veja a promessa de Deus, mas tem sempre um requisito. Tudo na Bíblia vai estar escrito se, né? Se vocês escolherem a bênção, se vocês andarem no meu caminho, se as minhas palavras estiverem em vós, né? Então sempre tem uma condição. Não adianta nós querermos que o Senhor faça tudo e nós não vamos fazer nada. Aliás, ele já fez tudo. Quando Jesus morreu na cruz e disse está consumado, ele fez tudo. Então nós temos todos os recursos espirituais ao nosso dispor. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A gente não se aposta dessas verdades. Por quê? Porque a gente sabe que tem um sim. Tem uma contrapartida, né? E essa contrapartida é a minha parte. Eu preciso cumprir a minha parte. O Senhor vai cumprir a parte dele. E essa parte do Senhor é aquela que vai me garantir livramento, vai me garantir vitória, é a garantia, né? Quando você compra um eletrodoméstico, vem dentro do manual a garantia. Mas se você não usar ele certo, corretamente, se não ligar na tensão certa lá na tomada, se ele é 220, você liga em 110 ou vice-versa, se você não tem o cuidado necessário, você vai ter prejuízo, você vai perder aquele eletrodoméstico muito rapidamente e não adianta querer exigir a garantia. Né? Mas quando você usa corretamente e vem algum problema de fábrica, você pode levar lá na garantia que o fabricante ele te dá um novo. Né? Então, com Deus é assim. Se eu fizer a minha parte, a dele é a garantia de que tudo vai dar certo. É isso aí. É que a gente precisa se dispor para isso. A gente não pode ter uma visão muito míope. A nossa visão é curta, porque a gente só vê coisas terrenas, coisas daqui. Não é ter uma casa, mas é ser uma casa. Não é ir à igreja, mas é ser igreja. Não é simplesmente aparência, mas é essência. Jesus começa o Sermão do Monte dizendo isso. Para você ter, você tem que ser. Para você ter consolo, você tem que ser uma chorona aos pés do Senhor. Chore lá, que Ele vai te consolar. Para você ter misericórdia, você tem que ser misericordioso. Para você ser pacificador, você tem que ter paz. Então, são coisas que é uma mão dupla essa estrada. Só que, claro, o poder sobrenatural, o poder maior está em Deus, mas em nós está o poder da obediência, né? Eu ouvi a minha mãe dizer inúmeras vezes para mim, o obediente sempre vai ganhar e o desobediente sempre vai perder, né? Então, quando a gente obedece, quando a gente de fato tem a palavra de Deus como parâmetro, como manual, como bússola, como mapa, né? Quando ela cumpre o papel de espada afiada de 2 gumes, que penetra lá dentro da nossa alma, que a gente se deixa moldar por esta palavra. Quando eu não quero fazer a minha vontade, mas eu descubro qual é a vontade de Deus através de uma mente renovada pela palavra, eu consigo conciliar estas coisas, porque tem o Espírito Santo me ajudando. Eu me lembro de uma biografia que eu li, eu não lembro se foi de Frida Wingren ou se foi outra irmã sueca, eu não lembro agora o nome da mulher, porque foi muitos anos atrás que eu li essa biografia. Ela recém tinha chegado no Brasil. Ela não sabia falar a língua, o português, né? Só falava em sueco. E ela pegou malária. E ela teve uma febre altíssima, estava muito mal. E ela tinha que atender os missionários, tinha que atender a igreja, tinha que atender as crianças. E estava, assim, sem condições nenhuma para isso. E ela preferiu, em vez de se anervar, se atribular, ela preferiu ir orar. E ela, entrando no quarto, orou por alguns minutos e nisso ela ouviu uma batida na porta. Quando ela foi abrir a porta, era uma senhora de
de um semblante gentil, alegre, sorridente, disse em sueco para ela: eu vim te ajudar. E ela disse: como a senhora soube que eu estava precisando de ajuda? E ela não respondeu nada, só sorriu e abraçou ela. E ela abriu um pouco mais a porta, aquela senhora entrou e disse: eu sei que você não está bem, deita na tua cama, tira um soninho e eu vou dar uma arrumadinha aqui. E ela deitou, porque ela estava mal mesmo, ela estava precisando, a cama estava chamando ela, né? Ela deitou e dormiu. Dormiu assim, aquele sono reparador. Quando ela acordou, ela pensou que ela tinha dormido uns 15 minutos, meia hora, mas ela tinha dormido a tarde inteira. Já era perto das 18 horas quando ela acordou. E quando ela acordou, ela já sentiu aquele cheirinho de limpeza, aquele cheirinho de comida. Quando ela chega na cozinha, tá tudo organizado, uma sopa fervendo no fogão a lenha, a mesa posta e num guardanapo de papel escrito assim: o Senhor esteve aqui. Ai, que lindo. Né? Que... Então os anjos, Ime, os anjos nos ajudam. Eu tive essa experiência na época que o Caleb teve que fazer uma cirurgia do rim. Eu deixava a mãe em casa, sozinha com o Alisson e o Ramon. E quantas vezes Deus mandava a Solange, Deus mandava a irmã Nair, Deus mandava tantas amigas. Elas chegavam lá, elas limpavam, elas lavavam, elas esfregavam, deixavam a mãe de banho tomado, jantada. Quando eu chegava de volta de Porto Alegre, a casa estava cheirosa, tudo perfumada. Porque quando a gente tem um objetivo de pelo menos fazer o que Deus está colocando na nossa mão para fazer o melhor que nós podemos fazer, obedecendo a sua palavra, Ele envia os recursos. Sejam quais for, tu está falando aí de recursos que muitas vezes o Senhor te dá coisas que você gostaria de comprar quando não tem o teu salário. Mas eu tenho essa experiência de Deus me mandar recursos para alguém fazer uma limpeza, porque eu não tinha dinheiro e nem tempo para isso. E para alguém ir lá limpar a tua casa de graça, é só se Deus. Se Deus falar, né? Porque às vezes nem pagando tu consegue alguém que limpe. E bem limpa. Bem limpa. Não era uma coisa de por cima. Era fina. Era limpar vidro, né? Passavam roupa. Deixavam, às vezes, uma comidinha pronta para mim. Quando eu chegasse, tinha uma comidinha pronta para eu comer. Por quê? Porque quando a gente depende de Deus, Ele envia os recursos, sejam quais for. Sejam recursos financeiros ou humanos, físicos. Seja qual for o recurso. Ele vem na nossa porta, ele vem na nossa mão. Mas é cumprindo o papel segundo aquilo que Deus determina para nós. Sendo presente e fazendo com excelência naquele momento aquilo que de nós está sendo exigido. Não aquilo que está lá para o amanhã ou aquilo que já passou, porque tem mulheres que estão como a mulher de Ló, olhando para o passado, né? Virando uma estátua de sal, inerte, não consegue se mexer aqui no presente, porque estão com a vida olhando só para lá para trás. Ah, se eu tivesse feito, ah, se eu tivesse ido, ah, se eu fosse. Não, passou. Ou olhando demais para o futuro. Ou olhando demais para o futuro. Ah, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou isso. Não, viva hoje. É hoje o presente. Hoje seja a tua melhor versão. Aonde você estiver. Se está em casa, seja a melhor dona de casa. Se está no trabalho, seja a melhor profissional. Se está na escola, seja a melhor aluna ou professora, seja lá a área que você atua. Mas seja inteira, esteja ali 100%. Está orando, esqueça do resto. Tem gente que não consegue orar direito, porque também quando entra no quarto para orar, fica pensando na roupa, no carro, na comida, na casa, no trabalho da escola. Não. Seja inteira. Isso que fala de ser sincera, né? Não ter máscaras. Sincera vem de sincera, né? Antigamente, no teatro, os teatros eram feitos com uma máscara de cera. Então, a pessoa botava aquela máscara para fazer um papel que lhe davam para ela fazer. Nós não estamos aqui sendo teatros do Senhor, não. Ou atrizes, né? Não, nós não estamos num palco, nós não estamos nos apresentando. Nós somos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador
adorador é conhecido quando ele adora em espírito e em verdade, sem máscara, com sinceridade. Uhum. Exatamente. Que coisa linda, né? Que tarde maravilhosa, dá vontade de ficar assim, até de noite, conversando. É verdade, é muito bom falar das coisas de Deus. E flui, né? E vai fluindo e o assunto nunca vai ter fim, né? Porque a Nunca gente vai. vai ter fim. Até Mas porque a fonte é inesgotável, né? é. E fonte não. Literalmente, fonte não é água parada, né? Ela se Não, movimenta, ela tá movimentando. o Coisa renovo. linda. É verdade. Mas eu acredito que as mulheres foram muito abençoadas e eu acredito que não vai ficar só nessa, nós vamos fazer mais, né? Com outros temas, coisas. E eu quero que você deixe a tua palavra aí, tia, para as meninas que nos acompanharam aí, que ainda vão assistir essa live, que você deixe uma palavra para elas. Amém. Eu agradeço primeiro a Deus, né? Porque todas as coisas vêm dele, e é por ele, e é para ele, e a glória é dele, né? Então a gente fica muito feliz por cada oportunidade, porque em cada uma Deus tem algo para ministrar, não só aqueles que nos ouvem, mas a nós mesmos que falamos, né? Porque sempre o Senhor nos aperfeiçoa com a própria palavra que é ministrada por nós mesmos. E agradecer a você por esse convite, né? Que o Senhor continue te usando, você é uma referência para essa geração. Você tem sido levantada não só como uma mulher de pastor, mas como uma dona de casa dedicada, uma mulher referência. E eu me espelho em você, e eu sei que tem muitas pessoas que se espelham em você. Você transmite a presença de Deus, o teu jeito, a tua forma de ser, tudo isso traz algo muito bom de Deus. Continue assim, não mude, sempre nessa humildade. O Senhor tem grandes coisas para a tua vida, eu tenho certeza disso. E também um abraço aí para cada mulher que esteve com a gente. Foi muito bom ter vocês aqui. E deixem aí o seu comentário. Depois, se assistir a live, também deixe aí o seu comentário. Dê a sua ideia. O que você gostaria que a Ine trouxesse aqui como assunto para abordar, para que a gente tenha um melhoramento, um aperfeiçoamento, possamos juntas crescer em graça, em conhecimento e nos alegrar, né? Como a mulher da dracma perdida. Umas com as outras, né? Eu me alegro com as conquistas da Ivoline e quero me alegrar com as conquistas de cada uma de vocês. E é tão bom quando a gente tem esse compartilhamento, sabendo que a gente é como corpo, né? O membro do corpo, e o corpo sem os outros membros não é corpo, né? Nós precisamos umas das outras. Que Deus abençoe cada uma. Um beijo bem grande e até a próxima, se Deus assim permitir. Até, tia, um beijão grande. Como eu não entendo nada aqui do Instagram, eu vou pedir para você sair. E aí eu vou pedir instruções para as meninas aqui como é que eu salvo essa live. Eu também não sei como. Tá Um beijo, obrigada. bom, tá bom, minha querida. Beijo. Fica com Deus. Amém. Meninas, que live especial, né? Muito lindo que Deus falou aqui. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas mulheres que nos acompanharam. Como eu disse, vamos fazer mais lives. Em nome de Jesus vai dar certo de nós fazermos mais, né? Trazer até outras mulheres para conversar aqui conosco. E que Deus possa abençoar muito mesmo vocês, que essa palavra fique guardada no coração de vocês, que vocês possam lembrar do que foi dito aqui, né? A obediência a Deus faz toda a diferença. A maior linguagem do amor de Deus é a obediência, né? Quando Deus quer saber se nós realmente o amamos, Ele olha se nós estamos sendo obedientes. Essa é a maior linguagem do amor de Deus, é a obediência. Estarmos posicionadas como mulheres, né, que cuidam, que blindam o seu lar, independente de você ter um emprego fora, independente de você ser uma ótima empresária, uma mulher de negócios muito bem-sucedida, né? Ter o teu lar como uma prioridade, ter o teu lar como um pedacinho do céu aqui na terra e saber que Deus te deu essa missão.
E você não pode terceirizar essa missão. Essa missão é a tua missão de mãe, é a tua missão de esposa. Um dia nós estaremos diante do Senhor e nós vamos dar conta, né? Tudo que fizemos e também o que deixamos de fazer. Então, que Deus possa nos instruir para que a gente possa aprender cada dia mais com Ele e seguir nesse caminho de sermos, né, mulheres segundo o coração de Deus que cumprem a sua missão aqui na Terra. Meninas, quero muito deixar essa live salva, mas como eu disse lá no início, eu não tenho ideia como é que faz isso. Então, vocês me digam agora. Eu só aperto no X e aí vai ter uma opção de salvar a live, é isso? Vocês que já fizeram aí? Porque eu nunca fiz, não sei como é que é. Não sei nem como é que encerra aqui. Então, se vocês puderem aí me dar uma mãozinha, quem conhece, como que eu faço para encerrar a live agora? Eu aperto no X e vai ter a opção de salvar, é isso? Me ajudem. Ajuda dos universitários agora. Eu disse no início da live que eu nunca tinha feito live no Instagram. É a minha primeira experiência aqui. Então, quem já fez live aí, se puder me dar uma dica, como que eu encerro para salvar ela aqui, porque eu não queria perder também. Eu gostaria que essa live ficasse salva. Eu acredito que é só apertar no X ali e vai ter uma opção de salvar, né? É isso, Nath? Gente, vamos aprender juntas, né? Eu tô aprendendo aqui. Hoje foi uma aula de live de Instagram pra mim, porque eu não tinha ideia nem como é que eu começava a live aqui. Que vergonha, né? Então tá, Nath, tu confirma, é isso, né? Eu aperto no X e vai ter a opção pra salvar, é isso? Ótimo. Então, um beijo para vocês, meninas. Obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. Foi uma tarde muito abençoadora, né? Lembrem de fazer os exames de vocês. Nós não falamos hoje sobre isso, mas nós vamos falar um dia. Lembrem de fazer os exames. Cuidar muito vitamina D, vitamina B12, importantíssimo reposição de vitamina D e vitamina B12, gurias. Eu andava mal, andava me arrastando e era falta de vitamina. Então lembrem de fazer os exames de vocês, tomar as vitaminas certas e se cuidar, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Nós precisamos cuidar também desse corpo, para estar bem para nossa casa e para nossa família. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live.